Mas no pano de fundo, até dessa recomendação de cautela, de prudência, a gente tem a situação do Brasil no momento. A gente viu que as questões das tarifas impostas por Donald Trump estão com implicações políticas desde o começo. E uma cautela importante, uma vez que sempre que a gente vê algum movimento aqui na direção de Bolsonaro, na direção da extrema-direita, a gente acabava tendo alguma resposta de Trump também. A gente analisa agora a última fala de Donald Trump, que não citou diretamente o Brasil, mas falou que as tarifas de 50%, como as que a gente tem aqui, são para os países com os quais o relacionamento não tem sido lá muito bom. Vamos ouvir o que o presidente disse. Opening up of a country is very important to us. We have numerous countries that have opened their doors, just made some incredible transactions, but we're going to have a very, very simple tariff for some of the countries. There's so many countries you can't negotiate deals with everyone, so we'll have a straight, simple tariff of anywhere between 15 and 50%. A couple we have 15 because we haven't been getting along with those countries too well, so we just say, let's pay 50, and that's the way it is. But mostly we'll be charging straight tariffs to most of the rest of the world because we have over 200 countries. People don't realize that's a lot of deals. Even if you're like me, a deal junkie, that's a lot of deals. That would be too much for anybody. Ooh. Bom, lá atrás a gente vê aqui, inclusive nessa camota, esse salto. No começo das discussões dos anúncios de tarifa, a gente estava ali num mínimo, que na época era de 10%, a gente saltando agora para o que é o máximo, mas falando muito dessas questões políticas e da relação ali com o Trump, ele dizendo ali que não tem sido muito boa. Como que a gente pode ler essa fala de agora, separando esses campos? Que em termos econômicos, o Brasil, teoricamente, não é uma prioridade na agenda dos Estados Unidos do que eles querem resolver com as tarifas, né? A fala do presidente Donald Trump primeiro estabelece aquilo que todo mundo já sabe, que o tarifaço é nada mais nada menos do que uma sanção política. Ou seja, Donald Trump neste exato momento está jogando com o emprego de dezenas de milhares de brasileiros, com a existência de dezenas de empresas no Brasil, mas também com o preço dos alimentos nos Estados Unidos, com o preço do café da manhã e do hambúrguer do norte-americano, com o preço das passagens aéreas nos Estados Unidos, né, exatamente por uma questão política. Pelo menos é isso a justificativa que ele dá. É claro que por trás da questão da pressão para ajudar o aliado Jair Bolsonaro a ficar longe da cadeia, porque assim como ele também também esteve envolvido em ações golpistas, é claro que também tem outros interesses. Os Estados Unidos quer também com a pressão, e a gente está discutindo isso aqui, nunca é só uma razão. Tem a razão principal que é colocada na mesa, é a questão do Bolsonaro, né? A questão da liberdade do Bolsonaro, mas é claro que por trás o Trump adoraria reduzir tarifas no Brasil. O Brasil é um país protecionista, né? Não tenho dúvida nenhuma, então tarifa, por exemplo, do etanol. É óbvio que ele adoraria que o Brasil parasse de agir para regulamentar ou fazer valer a lei brasileira sobre as empresas norte-americanas de tecnologia, as Big Techs, né? É claro que tudo isso, na verdade, é claro que ele adoraria que o Pix brasileiro fosse deixado de lado, em que o Brasil aceitasse trocar de forma bovina, né, o Pix pelo WhatsApp Pay ou qualquer coisa do gênero. É claro que tudo isso faz parte desse processo também, né, e é claro que o Donald Trump só ia agir de forma geopolítica como está agindo ao ver interesse em trocar o governo do Brasil, interesse em subjugar o Brasil, mas também interesse econômico para si, para as empresas do seu país, né? Então tem tudo isso, mas ele coloca claramente que a justificativa que ele está usando para tudo isso é política. E ele está deixando de lado os clamores e as reclamações das empresas norte-americanas que vêm sistematicamente falando: isso aqui vai dar pique inflacionário, meu amigo. Isso aqui, presidente, isso aqui vai dar ruim também para a gente. Não é só para o Brasil, é também para a gente. O Trump, por fim, ao que tudo parece, como ele não está querendo conversar com os negociadores do Brasil, ele também, não só ele está fazendo pressão, mas ele sabe que o Brasil não vai ceder nisso, né? Não no curto prazo. Então, ao que tudo indica, ele vai deixar essa conta para ser paga por quem? Pelo contribuinte brasileiro. Está se discutindo, a gente vai conversar bastante nesse programa, a questão de planos B. Ok, se ele não voltar nada atrás até 1º de janeiro, 1º de agosto, o que fazer?
E aí tem gente que já está se discutindo. Alguns estados vão aprovar linha de crédito subsidiada para exportador. O Congresso Nacional tem deputados e senadores querendo discutir emendas para garantir benefícios fiscais para exportadores, né? O próprio governo discute isso também. São medidas que, para, claro, salvar empregos brasileiros, para evitar evasão, para evitar êxodo de cérebros como os da Embraer, né? É claro que são coisas que precisam ser tomadas, mas com muita parcimônia e cuidado. Por quê? Porque o Brasil já paga 800 bilhões de reais em subsídios para empresas. E aí, por mais que seja um subsídio temporário, no Brasil, aquilo que é temporário vira permanente. Muitos cuidados e lados para a gente olhar ao mesmo tempo, né, Sakamoto e Josias? Queria te ouvir também, Josias, até indo um pouco na linha do fim da fala do Trump, ele destacando justamente que são muitos acordos acontecendo ao mesmo tempo, que ele em si gosta de acordos, que ele é viciado em acordos. A gente vê aí muitas questões e fica até imaginando como é que está a equipe de negociadores por lá com esse excesso de trabalho. Acho que nas falas do ministro Fernando Haddad, que a gente vai analisar daqui a pouquinho, ele até fala que está chegando a vez do Brasil de ter alguma chance de abertura para conversar com esses negociadores de forma melhor. Em que ponto que a gente está dessa discussão agora, Josias, para a gente iniciar aqui nossa sequência de pauta sobre o tarifaço? Nós estamos numa situação delicada. O Trump deixou o Palácio do Planalto numa posição muito delicada. Desde que o Trump anunciou que sancionaria as exportações brasileiras em 50%, o Lula e os operadores do governo falam de negociação, mas agem como se estivessem prestes a entrar numa savana para se atracar com um porco-espinho. E à medida que o calendário avança, o tamanho do bicho aumenta. Há uma semana do dia fatal, o Brasil continua falando sozinho. O Trump deixou o Brasil falando sozinho. E trancado nos seus rancores, o Trump já soa como um elefante espinho. Ele quer esmagar, ele não quer negociar o tamanho da espetada. Então, no melhor estilo, faço porque posso, ele diz, em alguns casos, é 50% porque o relacionamento não tem sido bom com esses países. Então, apenas dissemos, vão pagar 50%. E é isso. Então, é difícil negociar com quem quer brigar. E é impossível transigir com quem apresenta a impunidade do Bolsonaro como pré-condição para o diálogo. Então, o Lula encarregou o Geraldo Alckmin da negociação e, simultaneamente, manuseou a arma da retaliação. Engatilhou uma tarifação das big techs americanas. O Trump não se deu por achado. Então, nas últimas horas, o Fernando Haddad substituiu o Geraldo Alckmin na boca do palco. O Haddad está falando agora de socorro aos exportadores brasileiros, já antevendo a encrenca que está por vir, não é? E o Lula vai ter que verificar agora, ou vai ter que fazer uma conta do tipo custo-benefício, para ver se não convém a ele transformar a bravata em bom senso, calibrar a reação, porque quem entra na savana para se atracar com um elefante espinho corre um sério risco de se dar mal, né? De transformar o que é até aqui um êxito político, essa bandeira desfraudada da soberania, é um êxito político para o Lula. Ele precisa cuidar para não transformar êxito político num fracasso econômico, porque a partir do início da vigência da tarifa, a tendência das pessoas é cobrar resultado, é cobrar uma alternativa, uma saída. E a cobrança, evidentemente, tende a ser maior sobre o governante de plantão. Não importa quem causou o problema, importa agora saber quem vai ser o responsável pela solução. Então, o Lula está com esse desafio nas mãos.